Pai solteiro. CEO. Encontra a noiva acorrentada em um carro em chamas. O que acontece em seguida vai te chocar. Era uma noite escura e o brilho alaranjado do sol poente lançava longas sombras sobre a estrada sinuosa que cortava os arredores arborizados da cidade. Michael Hayes, um CEO de tecnologia de 38 anos com reputação de brilhantismo e distanciamento emocional, dirigia seu SUV preto para casa, vindo da creche. Sua filha de 5 anos, Emma, estava sentada no banco de trás, cantarolando uma música da aula de balé, com seu tutu rosa ainda brilhando levemente na penumbra. Estavam a 10 minutos do seu bairro fechado quando Michael instintivamente freou. Mais à frente, perto do acostamento, chamas tremulavam violentamente nas árvores. A fumaça subia em espiral no céu, espessa e negra, obscurecendo a luz do sol que se esvaía. Ele diminuiu a velocidade, olhando através do para-brisa. Um carro, um sedã prateado, havia caído na vala. A parte da frente amassou como papel e estava pegando fogo. Papai, o que é isso? Perguntou Emma, com a voz baixa e curiosa. Michael parou abruptamente, com o coração disparado. Fique no carro, Emma. Tranque as portas. Não se mexa. No instante em que saiu, o calor o atingiu como uma parede. As chamas cresciam, lambendo vorazmente o capô do carro, avançando em direção ao para-brisa. O ar cheirava a gasolina, metal amolecido e algo mais sombrio, algo assustador. Então ele ouviu uma voz, fraca, frenética. Socorro! Socorro! Estava vindo do carro. O pulso de Michael disparou. Ele correu para o lado do motorista, mas a porta foi esmagada pelo impacto. Ele se abaixou, espiando através do vidro estilhaçado, e o que viu o paralisou. Dentro do carro, uma mulher estava caída no banco. Seus longos cabelos castanhos estavam emaranhados e meio queimados. Seu rosto estava manchado de sangue, seus olhos fechados. Ela usava um vestido de noiva branco, rasgado e sujo, com o tecido chamuscado na bainha. Mas não foi isso que horrorizou Michael. Ela estava acorrentada, literalmente acorrentada ao volante. Uma grossa corrente de ferro estava enrolada em seu torso e o volante estava preso com uma trava enferrujada. E seus pulsos estavam amarrados. Seu corpo mal se mantinha ereto, como se alguém tivesse encenado uma cena grotesca sem testemunhas. Jesus Cristo, ele sussurrou. Socorro! Por favor! A voz soou novamente, quase inaudível. Ela ainda estava consciente, ainda viva. Mas não por muito tempo. Sem pensar, Michael agarrou um galho caído e quebrou o resto da janela do motorista. Cacos de vidro voaram quando ele estendeu a mão, tentando encontrar a fechadura, tentando destravar as travas. O calor era insuportável. O fogo começava a invadir o painel e as chamas estavam a centímetros do vestido da mulher. Ei, ei, fique comigo. Michael gritou tossindo. Vou tirar você daqui, está bem? Só espere. Suas pálpebras tremeram. Por um terrível segundo, ela olhou para ele e Michael jamais esqueceria o medo em seus olhos. Estavam arregalados. Verdes, cheios de terror e dor indizíveis. Por favor, eles vão me matar. Eles virão atrás de mim. Ela engasgou. Não deixe que me levem de volta. E então ela desabou, com a cabeça caída para essa frente, inconsciente. Não, Michael gritou. Fiquem acordados. Vamos. Ele enfiou a mão no bolso de trás, puxou o canivete e começou a serrar a tira em volta do pulso dela. A corrente de metal era forte demais. Ele se mexeu, o suor escorrendo pelo rosto, as chamas beijando seus braços enquanto se inclinava mais para perto. Atrás dele, ele ouvia Emma gritando do SUV. O fogo rugia mais alto. Com um grunhido, ele se preparou e puxou com toda a força. Algo cedeu. A corrente em volta do peito dela se soltou da solda por um instante. Ele estendeu a mão, agarrou-a pelos braços e puxou com todo o desespero que lhe restava. Seu corpo se soltou no momento em que o painel explodiu em chamas. Michael cambaleou para trás, arrastando-a para a grama molhada, protegendo-a com o seu enquanto um estrondo ensurdecedor ecoava pela noite. O carro explodiu em uma bola de fogo, lançando uma onda de calor e detritos para o céu. Chocado, sem fôlego e coberto de cinzas, Michael ficou ali por um momento, o coração batendo forte contra o corpo imóvel da mulher. Emma gritava, seu nome do carro. Sirenes uivavam ao longe. Alguém deve ter avisado. Michael olhou para a mulher em seus braços. O rosto dela estava pálido, os lábios trêmulos. Com o fôlego ainda vago, ele sussurrou, você está bem agora. Eu te tirei daqui. Você está segura. Mas ele sabia que qualquer que fosse o inferno de onde ela tivesse sido tirada, era apenas o começo. O hospital era um borrão de pós e luzes fluorescentes, enfermeiras apressadas e o cheiro metálico de antisséptico. Michael andava de um lado para o outro do lado de fora das portas do pronto-socorro, com os braços cruzados sobre o peito e a fuligem ainda espalhada nas mãos. E na camisa. A mulher estava inconsciente desde que ele a resgatou dos destroços, e ninguém sabia quem ela era. Sem documento, sem celular, sem bolsa. Nada além de um vestido de noiva carbonizado preso naquelas correntes.
2 policiais estavam por perto, conversando em voz baixa com a enfermeira responsável. Um deles, um detetive de expressão severa, chamado Graves, abordou Michael. Foi você quem a encontrou? Perguntou ele. Michael assentiu. Sim, ela estava acorrentada dentro de um carro em chamas. Eu tive que tirá-la de lá. E você não tem ideia de quem ela é? Não. Eu nunca a vi antes na minha vida. Graves o observou atentamente. Não havia sinais de placa no veículo. Estava completamente queimado. Você disse que ela te avisou, que alguém ia matar. É ela. Michael assentiu novamente com o maxilar tenso. Ela disse, eles virão atrás de mim. Não deixe que me levem de volta. E então ela desmaiou. Graves trocou um olhar com seu parceiro. Talvez tráfico, possivelmente. Um casamento forçado. Vimos algumas redes operando neste estado, mas sem qualquer documento de identidade ou declaração, ela é apenas uma desconhecida. Teremos que esperar até que ela acorde. Horas se passaram. À meia-noite, o pronto-socorro estava lotado de pacientes vindos de uma aglomeração próxima. O administrador do hospital chamou Michael de lado. Ela está estável, mas não temos recursos para observação a longo prazo. E já que foi você quem a trouxe... Michael ergueu uma sobrancelha. Está sugerindo que eu a leve comigo? Não temos famílias nem identidade. E ela não está presa, se você estiver disposto a supervisionar a recuperação dela a curto prazo. Isso nos ajudaria imensamente. Michael hesitou. Então olhou pela janela. A mulher jazia imóvel na cama do hospital, com a intravenosa no braço e o tubo de oxigênio embaixo do nariz. Rendas queimadas ainda grudavam na clavícula. Seu rosto, tão machucado e exausto, de alguma forma despertou algo nele. Um senso de responsabilidade. Talvez até algo mais profundo. Eu a levo, disse ele. Na manhã seguinte, Michael a levou até sua casa nos penhascos de Pacific Heights. A elegante casa com paredes de vidro tinha vista para o oceano. Moderna, porém aconchegante. Nunca foi pensado para ser solitário, mas desde que sua esposa morreu, 4 anos antes, o lugar ficou mais silencioso. Apenas o riso de Emma preenchia seus cômodos vazios. Emma observava da escada enquanto Michael carregava a mulher para o quarto de hóspedes. Seus olhos arregalados contemplaram o vestido esfarrapado, os ferimentos envoltos, a quietude silenciosa daquela estranha em sua casa. Ela é uma princesa? Emma perguntou suavemente. Michael fez uma pausa. Por que você diz isso? Emma apontou. Porque ela está usando um vestido brilhante, mas está todo queimado, tipo. Como se ela tivesse escapado de um dragão. Ele deu um leve sorriso. Talvez ela tenha feito isso. Vou chamá-la de Princesa Fogo, declarou Emma, porque ela sobreviveu às chamas. Mais tarde naquela noite, Michael estava na porta do quarto de hóspedes, observando-a dormir. Ela se mexeu com as sobrancelhas franzidas. Então ela começou a resmungar com a respiração curta. Não. Por favor. De novo não. Suas mãos se contraíram, agarrando o cobertor. Michael deu um passo à frente, sem saber se deveria acordar. Lá. Então sua voz se elevou, embargada e aterrorizada. Eu não quero voltar para aquela casa. Não me faça voltar. A luz da manhã filtrava-se suavemente pelas cortinas do quarto de hóspedes, lançando padrões dourados nos lençóis brancos onde ela estava deitada. Suas pálpebras tremeram antes de se abrirem lentamente. Sua respiração trêmula enquanto a realidade retornava. Não de uma só vez, mas em fragmentos. Ela não sabia onde estava. Ela nem sabia quem era. O teto era desconhecido. O ar cheirava a lavanda e sal marinho. Seus braços doíam. Seus pulsos apresentavam leves hematomas. O pânico começou a tomar conta de seu peito. Mas então a porta se abriu com um rangido e um homem entrou. Ele não era ameaçador. Seus olhos estavam cansados, mas gentis. Ele se moveu com cuidado, devagar, carregando uma bandeja de sopa e chá. Ei, disse ele, colocando a bandeja delicadamente na mesa de cabeceira. Você está segura. Esta é a minha casa. Você sofreu um acidente de carro. Eu te encontrei. Ela tentou se sentar. Seu corpo protestou, mas ele a ajudou com mãos silenciosas. Quem sou eu? Ela sussurrou com a voz rouca. Ele balançou a cabeça lentamente. Você ainda não se lembrou. Tudo bem. Não force. Ela olhou para ele inquisitiva. E você, Michael? Ele respondeu. Michael Hayes. Minha filha e eu estamos cuidando de você desde aquela noite. Como se tivesse sido convocada, a porta se abriu mais e entrou uma menininha de cabelo cacheado e um coelhinho de pelúcia. É ela, exclamou a menina. É a princesa, de quem te falei. Michael riu baixinho. Emma, lembra do que conversamos? Vozes suaves. Passos gentis. Emma se aproximou sorrateiramente com os olhos arregalados. Posso te dizer seu nome? A mulher piscou, indecisa. Emma sorriu radiante. Princesa Fogo. Michael ergueu uma sobrancelha. Emma, por que você veio do fogo? E não desapareceu, explicou Emma com toda a sabedoria que uma criança de 5 anos poderia reunir. Para a surpresa deles, a mulher riu.
Apenas um som baixo, estridente, incerto, mas real. O primeiro sinal de algo se agitando além do medo. Os dias passaram silenciosamente. Ela não se lembrava do seu nome verdadeiro, mas começou a se lembrar de outras coisas. Como fazer chá, a melodia das canções de ninar, o conforto dos cobertores macios. Ela evitava espelhos, se encolhia diante de barulhos altos e acordava com frequência de pesadelos que não conseguia descrever. Mas estava se recuperando lentamente. Michael ficava por perto, mas nunca a observava. Ele a deixou encontrar seu próprio ritmo na casa, mas garantiu que ela sempre se sentisse parte do grupo. Emma, por outro lado, não tinha tais reservas. Ela se apegara à Princesa Fogo com total devoção. Eles pintavam juntos, construíam fortes de almofadas. Emma passava a mão pelo jardim com confiança e sussurrava segredos, como se se conhecessem desde sempre. Certa tarde, enquanto Michael trabalhava em seu escritório, os três foram ao supermercado local. Era a primeira vez que Sofia saía de casa desde o acidente, embora ela ainda não soubesse que esse era o seu nome. A loja estava iluminada e lotada. Música tocava no alto. Carrinhos passavam em movimento constante. Ela se agarrou à alça do carrinho com força, com os olhos arregalados. Emma caminhou um pouco à frente, atraída por uma exposição de bichos de pelúcia. Por um momento, a mulher se distraiu escolhendo o cereal. Então, ela olhou para cima. Emma tinha sumido. Emma. Ela chamou com a voz tensa. Largou tudo e correu. As luzes fluorescentes no alto pareciam borradas. Os corredores se estendiam infinitamente. Cada cliente era um borrão de movimento. Sua respiração ficou mais curta. Ela chamou novamente, mais alto. Agora. Emma. Ela virou a esquina e viu um homem de moletom cinza curvado sobre uma criança. Por um momento, algo dentro dela estalou. Ela correu, gritando. Afaste-se dela. O homem olhou para cima, assustado. Era apenas um funcionário da loja distribuindo uma amostra. Mas ela não viu isso. Viu mãos a arrastando, vozes em outra língua, gritos abafados atrás de portas trancadas. Ela caiu de joelhos, soluçando. Emma correu até ela, abraçando. Ah, estou aqui. Estou aqui. Michael chegou segundos depois com pânico nos olhos. Ele se jogou no chão ao lado dela, segurando os dois. Shh. Está tudo bem, murmurou ele, afastando o cabelo do rosto dela. Ela está aqui. Estamos seguros. A mulher olhou para ele, com o rosto banhado em lágrimas. Pensei que a tivesse perdido. Pensei que... Michael não disse nada de imediato, mas ao olhar para ela entendeu. Quem quer que ela tenha sido antes, o que quer que tenha sofrido, não se tratava apenas de perda de memória. Ela havia conhecido uma perda real, uma perda profunda, devastadora, e agora estava apavorada de sentir aquela dor novamente. Naquela noite, enquanto ele colocava Emma na cama, ela sussurrou. Ela está bem? Michael beijou sua testa. Ela está tentando estar. E você está ajudando. Mais do que você imagina. No corredor, ele encontrou a mulher sentada sozinha perto da janela, com os braços em volta do corpo. Ele sentou-se ao lado dela. Seja lá o que você tenha passado, você não precisa passar pelo resto sozinha. Ela olhou para ele com a voz quase inaudível. Obrigada por me encontrar, mesmo quando eu não sabia que estava perdido. E lá fora, as estrelas começaram a emergir, suaves e constantes como esperança. A chuva tamborilava nas janelas altas da propriedade em Pacific Heights, enquanto Michael estava sentado em seu escritório, debruçado sobre um arquivo que o investigador particular acabara de entregar. Um copo de uísque escocês intocado estava na beirada da mesa, com a condensação pingando em um diário encadernado em couro. Ele virou a página, o peso do que estava lendo pressionando seu peito. O vestido. O vestido de noiva carbonizado em que Sofia estava acorrentada fora feito sob medida no leste europeu, encomendado por uma boutique de luxo conhecida pela clientela discreta. O nome do comprador era falso, mas os registros de envio levaram a um depósito em Nevada, já sob investigação federal discreta por suspeita de tráfico. O número VIN do carro destruído, uma vez decodificado, o ligava a outro fantasma, um veículo sem registro pago em criptomoeda. Tudo apontava para um fantasma aterrorizante. A mulher que ele trouxera para sua casa não era apenas uma vítima de violência aleatória. Ela havia sido alvo, aliciada e vendida. Michael fechou o arquivo e recostou-se na cadeira com o maxilar cerrado. A nota final do investigador ecoou em sua mente. Existe uma Ring International. Vendem noivas para os ultra-ricos. A sua desconhecida é uma delas. E ela correu. Ele olhou fixamente para a porta fechada do quarto de hóspedes. Sofia, embora ainda não se lembrasse do próprio nome, começara a dar sinais de melhora. Emma se apegara a ela e, por sua vez, se afeiçoara ao carinho dela. Havia risos agora à mesa de jantar e uma paz cautelosa que parecia familiar. Mas isso, essa verdade ameaçava tudo. Então Michael fez uma escolha. Ele não lhe contaria. Ainda não. Não até que ela se lembrasse por si mesma. Não até que ele pudesse protegê-la do que a lembrança poderia custar. 3 dias.
Depois, o céu ficou cinza com a tempestade do início da noite. Trovões ribombavam sobre o oceano. Sofia estava parada junto à ampla janela da cozinha, com o olhar distante, as mãos envolvendo uma xícara de chá. Seu cabelo estava mais macio agora, os hematomas sumindo. Ela usava um suéter simples e jeans. Ideia da Emma. Dizer que princesas também usam roupas confortáveis. Michael se pôs ao lado dela. Você está bem? Ela não olhou para ele. A chuva. Ela me lembra de algo. Um lugar. Ele esperou. Ela sussurrou. Havia uma casa. Não ali. Em outro lugar. Grande com guardas. Uma sala trancada. A mão dela apertou a caneca. Lembro-me de gritar. Ninguém veio. Até que um dia alguém novo apareceu. Ele disse que se chamava Darius. Michael ficou tenso. A voz dela baixou. Ele usava um terno, falou gentilmente. Disse que eu era especial. Que eu seria uma noiva perfeita. E então me vestiram. O vestido. Eu não o escolhi. Disseram que seria meu último presente antes de me tornar posse de alguém. Ela se virou para ele, com os olhos cheios de pavor. Eu não sabia quem. Eu sabia que tinha que correr. Nem sei como saí. Michael expirou lentamente. Você se lembra do seu nome? Ela hesitou, depois fechou os olhos. Sofia. Meu nome é Sofia. Ele estendeu a mão e tocou-lhe o ombro delicadamente. Obrigado por me contar naquela noite, disse Michael. Enquanto o vento uivava lá fora e a chuva castigava a casa, Michael não conseguia dormir. Ele andou pelos corredores, verificando janelas, portas, cada fechadura. O arquivo do investigador estava escondido em seu cofre, mas o conhecimento em sua mente pesava muito. Algum tempo depois da meia-noite, ele o viu. Um lampejo de movimento no sensor de movimento do quintal, no monitor de segurança. A luz se acendeu. Uma sombra cruzou o jardim encharcado pela chuva. Michael pegou a arma no cofre perto da porta da frente e saiu silenciosamente. O vento encharcou suas roupas instantaneamente, mas ele se moveu com concentração, os olhos esquadrinhando a escuridão. Viu a figura perto das sebes, alta, larga, encapuzada, observando. Ei, Michael! Gritou. A figura se virou, assustada. Por um segundo seus olhares se encontraram. Então o homem disparou. Michael o perseguiu pela trilha lateral, atravessou o gramado e passou pelo portão. Lama salpicava sob os pés. Galhos arranhavam seu casaco. Ele quase escorregou, mas continuou andando. O homem chegou à beira da encosta arborizada atrás da casa e desapareceu na escuridão. Michael parou com a respiração ofegante e o coração disparado. Voltou para casa, encharcado e furioso. Quando voltou para dentro, Sofia estava parada no saguão, descalça, segurando Emma nos braços. O que aconteceu? Perguntou ela, com a voz trêmula. Michael a encarou. Alguém estava lá fora observando. Mas eles se foram agora. Os braços de Sofia se apertaram em volta de Emma. Eles me encontraram. Michael deu um passo à frente, com o cabelo molhado grudado no rosto. Não, Sofia. Eles não vão te levar de novo. Não desta vez. Os dias seguintes à invasão foram agitados. Todas as noites, Michael verificava 2 vezes o sistema de alarme e mantinha a arma por perto. Mas foi Sofia quem mais mudou. Algo. Nela havia endurecido não por medo, mas por clareza. A memória havia retornado lenta e dolorosamente, e com ela veio o propósito. Eles estavam sentados na cozinha certa manhã, o sol lançando uma luz dourada sobre a bancada onde Emma pintava com giz de cera. Michael tomava um gole de café, observando Sofia, enquanto ela olhava fixamente para o vapor que saía de sua caneca. Eu me lembro de tudo, disse ela finalmente em voz baixa. Michael ergueu os olhos e pousou a xícara. Me conta. Eu estava trabalhando em 2 empregos na Romênia, começou ela, mal conseguindo sobreviver. Então vi um anúncio online para uma vaga de babá na Suíça. Prometia visto, moradia e um bom salário. Achei que era a minha saída. Ela fez uma pausa com as mãos trêmulas ao redor da caneca. Eles me levaram para a Bélgica primeiro. Disseram que era só uma parada antes da papelada final. Mas a casa onde fiquei não era um hotel. Era um complexo residencial. Sem janelas, sem telefones, as portas trancadas por fora. Michael cerrou os dentes. Eles pegaram meu passaporte. Nos treinaram assim. Como gado, como andar, como sorrir, como obedecer. Depois nos leiloaram para homens ricos por toda a Europa. A maioria deles velhos, alguns jovens, mas todos cruéis. Fui comprado por um homem chamado Victor Langdon. Ele é titulado, uma espécie de barão. Um sádico com gosto pela obediência. Michael mal conseguia falar. E o Darius? Ele comanda o ringue inteiro. Foi ele quem me vendeu para o Victor. Disseram que eu deveria ser grata por Victor. Me manter viva por mais tempo do que a maioria. Quando Victor tentou consumar o casamento, e eu o esfaqueei com um caco de vidro e fugi. Não sei como cheguei aos Kersenkelniwa, mas alguém devia estar me esperando. Acordei naquele carro, acorrentado, abandonado para queimar. O peito de Michael apertou.
Você deveria estar em um lugar seguro, sob proteção. Isto é muito grande, muito perigoso. Eu sei, ela disse baixinho. Mas não posso ir embora. Ainda não. Você e a Emma. Eu amo a Emma. E eu me importo com você mais do que pensei que jamais poderia voltar a me importar. Mas não vou viver livre sabendo que dezenas de outras garotas ainda estão presas naquele inferno. Eu tenho nomes. Eu me lembro de lugares. Se eu testemunhar, podemos derrubar tudo. Tudo. Michael se inclinou para a frente. Então fazemos isso juntos. Mas fazemos com inteligência. Sem mais surpresas. Ele contatou o FBI por canais privados e deu a eles as poucas informações que tinham e eles começaram a construir um caso. Levaria semanas, talvez meses, para organizar um ataque com coordenação internacional. Enquanto isso, Sofia se mantinha discreta, mas Darius estava sempre um passo à frente. Era para ser uma viagem. Tranquila até a aula de balé da Emma. Michael ao volante. Sofia no banco do passageiro. Emma cantando baixinho no banco de trás com seu coelho de pelúcia. O céu estava limpo. Semáforo. Parecia quase normal até o SUV bater neles. Pela lateral. O metal rangeu. O vidro se estilhaçou. O carro saiu da estrada e caiu em uma vala. Os ouvidos de Michael zumbiam. Sangue escorria pela têmpora. Ele olhou para cima. Sofia se mexia, atordoada, mas acordada. Lá atrás, Emma gritava. Então as portas se abriram bruscamente. 2 homens com máscaras pretas puxaram as maçanetas, um deles apontando uma arma para Michael. Ele estendeu a mão para o porta. Luvas, mas o atirador o atingiu com força nas costelas com a coronha da arma. Michael caiu de lado, ofegante. Peguem a garota, gritou um deles. Não. Sofia se jogou no banco, de trás, abraçando Emma. Michael, com a pouca força que tinha, chutou para fora, fechando a porta no braço do segundo agressor. O homem uivou. Sofia aproveitou o momento para empurrar Emma pela porta do outro lado e gritar. Corra, querida, corra, para as árvores. Emma cambaleou para fora e disparou em direção à floresta. Um dos agressores a perseguiu, mas Sofia a seguiu com as pernas se movendo rapidamente pela grama, a raiva superando o medo. Ela derrubou o homem no chão, arranhando sua máscara e batendo o cotovelo em seu rosto até que ele caiu inconsciente atrás dela. Pneus cantaram. Michael conseguiu subir no banco do motorista e empurrar o SUV para a frente, dispersando o outro homem. Respirando fundo, Sofia agarrou Emma contra o peito. De volta à casa, trancaram todas as portas, chamaram o FBI e se amontoaram no chão. Michael agarrou o flanco, fazendo caretas a cada respiração. Sofia limpou o ferimento, em silêncio, com as mãos firmes, mas os olhos marejados. Não posso continuar correndo, disse ela, pressionando a gaze contra as costelas dele. Michael assentiu. Então terminamos com isso. Sofia encontrou o olhar dele, e o fogo retornou à voz. Vou encarar. Lo. Vou detê-lo. Chega de se esconder. Chega de esperar. Ele tocou a bochecha dela. Nós fazemos isso juntos. Ela pegou a mão dele. Eu sei. Mas se eu falhar, prometa que vai protegê-la. Michael apertou ainda mais. Você não vai falhar. E nenhum dos dois desviou o olhar. A propriedade ficava escondida nas profundezas das colinas nos arredores de Monterrey, luxuosa, ampla e cercada por muros altos e guardas armados. Por fora, parecia o refúgio de qualquer empresário rico, mas por dentro era uma prisão dourada. Sofia estava em frente às pesadas portas de carvalho, vestida novamente com um vestido branco que Darius a forçara a usar. O rosto calmo, mas o coração disparado. Desta vez, ela não era uma vítima. Havia um fio por baixo do vestido, um pequeno transmissor costurado no tecido perto da clavícula. Michael e o FBI estavam ouvindo. Ela se voluntariou para isso. Sua decisão, sua missão. Quando as portas se abriram, Darius estava esperando. Seu sorriso era tão frio e ensaiado como sempre, seu terno perfeitamente passado, como se o tempo não tivesse passado. Ora, ora, disse ele. A noiva em fuga retorna. Devo dizer que eu esperava cicatrizes. Não aço. Sofia não disse nada. Ela deixou que ele lhe pegasse pela mão e a conduzisse até o salão principal, onde lustres brilhavam no alto e mármore polido cintilava sob seus pés. Mas por trás da grandiosidade ela viu os sinais da prisão, portas gradeadas, guardas, postados do lado de fora dos quartos, garotas silenciosas com olhos mortos espreitando dos corredores escuros. Venha, disse Darius, guiando-a para uma sala privativa. Temos muito o que discutir. Seu desaparecimento me custou caro. Eu precisava pensar, ela respondeu suavemente. Mas agora eu entendo. Eu sei o que sou. Estou pronto para pertencer. A você. Darius estreitou os olhos, como se avaliasse a sinceridade dela. Palavras são fáceis. Confie em Sofia. Aceite sacrifícios. Ela deu um leve sorriso. Então me teste. Era o sinal. Lá fora, escondidos em vans e atrás das árvores, os agentes se movimentavam. Michael, vestido de preto tático, deu o sinal verde. Agora. A equipe irrompeu pelos portões, derrubando os guardas da frente com precisão silenciosa. Lá dentro, o caos se instalou.
Sofia pegou um extintor de incêndio e quebrou a fechadura da porta do quarto mais próximo. Vão! Ela sussurrou para as meninas assustadas lá dentro. O socorro chegou. Corram! Ela foi para essa sala ao lado e depois para a próxima, gritando por cima dos alarmes. Você está livre. Vá! Tiros soaram lá embaixo. Michael disparou pelo corredor, escondendo-se atrás de pilares enquanto os homens de Darius abriam fogo. Um dos capangas investiu contra ele com uma faca. Michael o jogou contra a parede, desarmando-o e usando a arma para cortar as braçadeiras de plástico de duas garotas acorrentadas em um porão. Saiam, ele insistiu. Sigam as luzes. Mais tiros, gritos no corredor do andar de cima. Darius agarrou Sofia pelo pulso, arrastando-a para trás. Você acha que eu não me preparei para essa traição? Ele sibilou. Você não passa de propriedade. Ela se contorceu, se libertando, e lhe deu um soco no rosto. Ele cambaleou para trás furioso. Isso era para todas as garotas que você trancava, disse ela. Ele sacou uma arma do casaco e apontou para o peito dela. Movimento errado, querida. Ela congelou, prendendo a respiração. No final do corredor, Michael virou a esquina no momento em que Darius puxou o gatilho. Ele mergulhou sem hesitar. O tiro ecoou como um trovão. Michael caiu com força no chão, a bala perfurando seu flanco. Não! Sofia gritou segurando-o enquanto ele desabava em seus braços. Darius ergueu a arma novamente, mas tarde demais. Agentes do FBI invadiram o salão derrubando-o, arrancando-lhe a arma enquanto ele gritava obscenidades, a voz abafada pelo barulho de passos e ordens. Sofia embalou a cabeça de Michael, com lágrimas escorrendo pelo rosto. O sangue dele manchou a renda do vestido dela. Fique comigo, ela sussurrou, freneticamente. Não feche os olhos. Não ouse morrer na minha frente. Ele tossiu estremecendo, tentando sorrir. Esse vestido ainda fica melhor em você do que da última vez, ela soluçou, pressionando a testa na dele. Por quê? Ela perguntou. Por que você levaria um tiro por mim? A voz de Michael estava rouca, sumindo. Porque você é a primeira coisa com que sonhei em muito tempo. Por favor, ela implorou. Você não tem permissão para morrer. Você é a primeira coisa com que ousei sonhar também. Os olhos dele se fecharam. Michael. Ela gritou, mas ao longe, sirenes uivavam. Os médicos chegaram. Mãos a puxaram delicadamente. Máscaras de oxigênio, bandagens de pressão, vozes gritando. Ele ainda respirava, mal, mas vivo, enquanto Darius era arrastado algemado, ensanguentado e derrotado. Sofia estava parada no corredor do lugar que outrora fora sua prisão, tremendo. Ao seu redor, garotas choravam, se abraçavam, saíam para a luz pela primeira vez. E para Sofia, o pesadelo finalmente começara a acabar. Mas seu coração ainda estava acorrentado a uma pergunta frágil e bela. Michael sobreviveria? O cheiro estéril de antisséptico preencheu o nariz de Michael antes mesmo que seus olhos se abrissem. Seu corpo doía de uma forma que ele não conseguia descrever. Cada respiração parecia atravessar o fogo. Máquinas apitavam suavemente ao seu redor. Ele estava vivo, mas parecia acordar de uma vida inteira de sono. Quando seus olhos finalmente se focaram, pousaram nela. Sofia. Ela sentou-se ao lado da cama de hospital, a mão firmemente agarrada à dele. Seus olhos estavam vermelhos e o rosto pálido, mas ela sorriu no momento em que o viu se mexer. Você acordou, sussurrou ela, com a voz embargada de emoção. Michael piscou, lutando para falar. Você ficou. É claro que fiquei. Ela se inclinou para a frente, afastando uma mecha de cabelo da testa dele. Você me salvou. Você salvou todos nós. Ele conseguiu esboçar um sorriso. Pegamos ele? Ela assentiu, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Darius está preso. Assim como os outros, o FBI atravessou fronteiras. Dezenas de meninas foram resgatadas. O anel inteiro sumiu. Ele fechou os olhos. O alívio o inundou como uma onda. Graças a Deus. Disseram que isso não teria acontecido sem você ou seu testemunho. Michael virou a cabeça lentamente para olhar. Lá. E você? Estou sob proteção agora, ela disse. Nova identidade, imunidade total. Autorização para viajar. Posso recomeçar em qualquer lugar. Ele tentou se sentar, estremecendo. Você poderia ficar comigo. Conosco. Sofia pegou algo na bolsa. Seu sorriso se transformando em um sorriso brincalhão em meio às lágrimas. Eu esperava que você dissesse isso, murmurou. Debaixo de uma pasta de documentos do hospital. Ela tirou um laço fino feito inteiramente de tiras de papel torcidas. Era branco e frágil, e a princípio Michael não entendeu. Então ela o colocou no dedo dele. Uma corrente de papel? Perguntou ele, confuso. Os olhos dela brilharam. É um pedido de casamento. Ele piscou. Você está me pedindo em casamento? Sim. Ela sorriu mais ainda. Você já quebrou minhas correntes. Agora estou te dando isso de bom grado. É a minha maneira de dizer que te escolhi. Não porque preciso que você me salve, mas porque quero caminhar nesta vida com você.
Michael soltou uma risada de dor e depois fez uma careta. Isso não é justo. Não posso me ajoelhar e superar isso agora. Você terá sua chance, ela sussurrou, roçando os lábios na testa dele. Mas, por enquanto, apenas diga sim. Sim, ele disse suavemente, os olhos cheios de algo muito mais profundo do que gratidão. 1000 vezes sim. 2 semanas depois, Michael chegou em casa com um som de risadas ecoando pela casa. Ele estava parado na entrada, apoiado em uma bengala, ainda se recuperando, mas seu coração nunca se sentira tão forte. Na sala de estar, Emma estava aninhada no colo de Sofia, as duas enroladas num cobertor, lendo contos de fadas. Quando o viram, Emma pulou da cama e correu em sua direção de braços abertos. Papai. Ela gritou. Você voltou. Ele a pegou no colo, fazendo uma careta, mas rindo também. Ei, fogo de artifício. Sofia ficou observando, Us com lágrimas nos olhos. Emma se virou para ela. Mamãe, vem cá. Era a primeira vez que ela dizia isso. Sofia congelou a mão sobre o coração. Então ela se aproximou deles e Michael a puxou para um abraço. Um lar nunca tinha parecido assim antes. Seguro, inteiro, real. Naquela noite, enquanto o sol se punha em tons de rosa e dourado sobre o oceano além do terraço deles, Sofia estava ao lado de Michael, segurando sua mão. O vento soprava suave. O mar calmo e, pela primeira vez, nenhuma sombra se escondia atrás dos olhos deles. Michael olhou para ela e perguntou. Então algum plano para a lua de mel? Ela sorriu. Para qualquer lugar, desde que não seja num porta-malas acorrentado a um volante. Ele riu balançando a cabeça. Você é incrível. Eu estou viva, ela respondeu. E eu sou amado. Eles observavam o horizonte em silêncio. Duas almas que conheceram uma dor mais profunda do que palavras, mas que agora estavam na luz de algo inquebrável. O amor. Liberdade. Uma segunda chance. O céu acima do litoral da Califórnia brilhava com o suave rubor do pôr do sol, pintando o oceano em tons quentes de coral e lavanda. Uma brisa suave sussurrava entre as palmeiras ondulantes, trazendo o aroma de água salgada e flores silvestres. Fileiras de cadeiras brancas ladeavam a praia, de frente para um arco simples adornado com madeira flutuante e rosas claras, tudo disposto diante da imensidão infinita do mar. Os hóspedes murmuravam maravilhados, enquanto os acordes suaves do violão flutuavam no ar. Mas nenhum deles prendeu a respiração como Michael. Ele estava de pé diante do altar, vestido com uma camisa de linho branco impecável e calças, azul marinho descalço na areia. O vento brincava com seus cabelos e em sua mão ele segurava um anel, símbolo de algo que fogo algum poderia queimar. Emma, radiante de orgulho, caminhou à frente da noiva jogando pétalas de rosas de uma pequena cesta de vime. Ela usava uma coroa de flores, e seu riso era música para todos os corações presentes. Ela se virou uma vez para se certificar de que todos estavam observando, então lançou um sorriso banguela para Michael antes de dar os últimos passos para o lado dele. E então a multidão se levantou. Sofia surgiu no topo do curto caminho de areia, radiante sob a luz dourada. Ela usava um vestido branco simples e elegante, sem enfeites, sem lantejoulas, sem joias, apenas um tecido macio e esvoaçante que se movia com o vento como a própria liberdade. Seus cabelos estavam presos com um único grampo de pérola, seus pés descalços e seus olhos fixos nos de Michael. Cada passo que dava parecia apagar todas as sombras do passado. Não havia medo em seu rosto, nem correntes prendendo seu espírito. Apenas paz, só amor. Quando ela o alcançou, Michael estendeu a mão e segurou as duas mãos dela. Você é real, ele sussurrou. Eu sempre fui, disse ela, sorrindo, mas agora posso viver como tal. O celebrante, um amigo de Michael da época da faculdade, deu início à curta cerimônia. Sua voz era calma, sincera, repleta de reverência pela jornada que trouxera essas duas almas até ali. Ele falava de sobrevivência, de cura e de amor que escolheu ficar. Quando fugir poderia ter sido mais fácil. Michael se voltou para Sofia. Prometo nunca ser seu salvador, disse ele. Apenas seu parceiro, seu igual, seu porto seguro para sempre. Os olhos de Sofia brilharam de lágrimas. Prometo nunca mais fugir do amor, disse ela. E prometo escolher você todos os dias com toda a liberdade pela qual lutei. Quando o celebrante os declarou marido e mulher, os convidados aplaudiram, levantando-se enquanto Michael gentilmente segurava o rosto de Sofia e a beijava. Um beijo cheio de gratidão, esperança e todos os votos não ditos que haviam sido escritos no fogo e sobrevivido naquela noite sob um céu estrelado. A celebração continuou com uma intimidade tranquila. Houve risos, música suave e dança sob luzes de corda que balançavam com a brisa do mar. Emma liderou a primeira dança, puxando Michael e Sofia para um círculo giratório na areia, e rindo enquanto seus pais tropeçavam para acompanhar seu ritmo. Mais tarde, quando a praia ficou silenciosa e a maioria dos convidados já tinha ido embora, os três ficaram juntos, segurando lanternas de papel. Michael acendeu a primeira. De Emma. Faça um pedido, sussurrou. Emma fechou os olhos com força, sussurrou algo ao vento e então soltou a lanterna.
Flutuou para cima, brilhando como uma pequena lua. Sofia acendeu o seu em seguida. Ela o segurou por um longo momento antes de soltá-lo. Então ela se virou para Michael e pegou sua mão. Esta é a vida que escolhi, disse ela suavemente, olhando para ele e depois para Emma, que se agarrava a ela. Não estou mais acorrentada. Não sou mais posse de alguém, nem uma garota presa num pesadelo. Eu escolho isso. Eu escolho o amor. Eu escolho viver. E eu escolho esta família. Michael não respondeu com palavras. Ele simplesmente os abraçou, segurando-os enquanto as lanternas subiam mais alto, juntando-se a um céu agora repleto de luzes flutuantes, símbolos de orações, esperanças e almas, finalmente livres. As ondas sussurravam na praia. As estrelas brilhavam intensamente e um novo capítulo começava. Quando a última lanterna desapareceu no céu noturno, uma paz suave pairou sobre a praia, um final que foi na verdade um começo. Da tragédia ao triunfo, das cinzas aos votos, esta não foi apenas a história de Sofia e Michael. Foi uma história de cura, de coragem, de escolher o amor em vez do medo. Foi um lembrete de que mesmo em nossos momentos mais sombrios, há uma luz esperando para ser encontrada, às vezes nos lugares mais inesperados. Obrigada por se juntar a nós nesta jornada inesquecível. Se esta história tocou seu coração, inspirou sua alma ou o lembrou da beleza das segundas chances, considere assinar o Soul Steering Stories, onde toda semana trazemos histórias poderosas de amor, resiliência e esperança. Inscreva-se agora e faça parte de uma comunidade que acredita no poder da narrativa para curar, elevar e conectar a todos nós. Até a próxima. Continuem gentis, mantenham a esperança e nunca parem de acreditar em finais felizes.